Olá, tudo bem com vocês? A videoaula de hoje eu vou explicar para vocês um ponto bem fácil, bem fechadinho para vocês usarem aí nos seus trabalhos de crochê. Esse é o ponto Trinity, porque nós usamos 3 pontos baixos fechados juntos durante toda a receita. Então, é uma carreira única, vocês sempre vão usar o mesmo ponto, começamos de um jeito e terminamos do mesmo jeito que a gente começa. Então, é bem fácil, vocês podem usar aí a criatividade para vocês usarem esse ponto para tapetes, para mantas, né? Se vocês quiserem usar assim para bebê, uma coisa mais fechadinho, vocês podem usar uma lã, uma agulha bem larga, né? Ou vocês podem usar aí os barbantes para fazer as peças, né? As bolsas, até olha, se vocês quiserem fazer as alças, né, das bolsas, fica bem bonito esse ponto. Então, aqui no canal agora eu vou trazer umas amostras assim para vocês. Às vezes vocês estão procurando um ponto diferente para vocês fazerem os seus tapetes, né, os seus trabalhos. Então, nós vamos ter agora no canal aí uma playlist, né, com os pontos. E aí, esse tipo de ponto que eu explico para vocês, nada impede que vocês façam um pedaço desse ponto, depois vocês fazem outro tipo de ponto, né? Vocês vão intercalando. Então, é só para vocês aprenderem aí os pontos que todas as crocheteiras usam, não só as brasileiras, tá, gente? Então, se der para traduzir o nome, a gente vai traduzindo o nome. Mas eu vou dar para vocês também esse nome, né? Os nomes em inglês, para vocês saberem. Olha, então esse aqui é o Trinity, que nem eu falei para vocês, e eu costumo fazer assim, olha, eu faço assim. Aí atrás eu sempre coloco quantas correntes eu comecei para fazer a amostrinha, e vocês podem fazer aí, olha, as amostrinhas de vocês. Então, esse aqui é o ponto moita, já tem no canal, olha aqui, gente, que bonito que fica, tá? Então, eu também coloco aí, às vezes, o nome em inglês, né? Esse aqui é o Ticket Stitch, né? Que é o ponto ticket, que a gente traduzindo assim, literalmente, né? É um ponto moita, porque é bastante fechadinho também e diferente. Então, vocês também podem fazer esse tipo de coisa, que é fazer as suas amostras, né? Com o nome, para vocês saberem, na hora de vocês pegarem para fazer alguma coisa, vocês sabem exatamente como fica o ponto. Esse ponto moita, ele parece muito com o ponto estrela, mas ele é bem mais fácil de fazer. Mas eu também vou dar no canal aí o ponto estrela para vocês terem uma base de todos os pontos clássicos que a gente faz. Então, um ponto do crochê é só a gente combinar os pontos que a gente já conhece. O ponto baixo, o ponto alto, o ponto baixíssimo, né? As correntinhas. A gente combina de uma forma para fazer os pontos. Espero que esse vídeo seja útil. Não se esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal, comentem e compartilhem. Tudo isso ajuda no crescimento e divulgação do crochê aqui no canal. Para esse ponto, nós vamos começar com correntinhas e o número de correntinhas tem que ser um número par para dar certinho o nosso ponto. Então, eu aconselho que vocês façam as correntinhas com uma agulha maior do que a agulha que vocês vão fazer o trabalho. No meu caso, eu vou usar um fio número 6 e eu vou trabalhar com a 3,5. Então, como o meu trabalho vai ser com a 3,5, eu vou começar as minhas correntinhas com a agulha 4,5. Então, é um ponto fácil, é um ponto de carreira única e nós vamos trabalhar 3 pontos baixos fechados juntos. Só isso, gente, por toda a nossa peça. Só que a gente tem um jeito de fazer eles, né? Então, é isso que eu vou explicar aqui para vocês nessa amostrinha. Então, eu vou fazer o primeiro nó. E vou começar as correntes e vou contando para ser números pares, tá bom, gente? Aqui é só uma amostrinha, eu vou fazer apenas algumas correntes. Geralmente, quando eu faço, assim, um jogo americano, eu faço 40 correntes. Aí, vocês vão medindo, se vocês quiserem fazer um tapete, um cachecol, a peça que vocês quiserem fazer. Até uma alça de bolsa fica bem bonita com esse ponto aqui, porque ele fica bem fechadinho. Então, vocês vão fazendo aí o de vocês, né, pelo ponto que vocês têm, né,
né? Às vezes o meu ponto é mais largo, mais apertado. Então, vocês façam a medida, vocês podem começar com 20 correntes, ou já fazer 40, né? Que é mais ou menos o tamanho de um jogo americano, né? No meu ponto. Vocês façam 2 carreiras para vocês medirem a distância que vocês querem. Aí vocês podem acrescentar mais pontos e menos pontos. A ideia aqui, né, desse tutorial é ensinar para vocês um ponto diferente. Então, a gente vai ter sempre aqui no canal pontos diferentes, vocês podem fazer as amostrinhas, quando vocês quiserem fazer uma manta, um tapete, um jogo americano, qualquer coisa, vocês já têm a amostrinha ali para vocês se inspirarem e fazer e criar as suas peças de crochê, tá bom, gente? Então, eu vou fazer aqui o número par de correntes para a gente começar o nosso ponto. Feito as correntinhas, no meu caso aqui eu fiz apenas 20, porque eu vou demonstrar para vocês o ponto, tá? Então, eu já vou pegar a agulha que eu vou fazer o trabalho. Minha agulha aqui é a 3,5. Então, este ponto é sempre a mesma repetição, é carreira única. Então, nós vamos trabalhar 3 pontos baixos fechados juntos, por toda a peça. Só que a gente tem um jeitinho aqui da gente fazer os pontos, né? Por isso é que faz a figura. Então, é isso que vocês vão aprender agora. Nós vamos começar o ponto e terminar o ponto sempre da mesma forma. Nós começamos com ponto baixo e terminamos com ponto baixo. Então, é o que a gente vai fazer aqui, ó. No segundo ponto, a alcinha da agulha não conta. Olha, esses vezinhos aqui é que são as correntinhas que a gente fez. Então, eu vou contar 1, 2, na segunda eu vou fazer o ponto baixo. Então, olha, esse ponto baixo sempre vai existir no começo da carreira e sempre vai existir lá no final. Então, vocês podem marcar aqui, olha, nas 2 alcinhas que se formam, que é o ponto, para vocês saberem que este aqui vai ser o último ponto. Olha, quando a gente virar, vai ser o último ponto. Pode ser que facilite para vocês. Então, agora a gente vai fazer o ponto, né? Este ponto é um ponto, chama-se Trinity, porque são 3 pontos baixos, tá, gente? Então, é um nome em inglês que o pessoal usa para fazer esse ponto. A gente vai manter o nome para vocês saberem qual é o ponto. Nós vamos fazer 3 pontos baixos fechados juntos. Então, a gente sempre começa o Trinity, o ponto, no ponto que a gente acabou de fazer, ó. Eu acabei de fazer um ponto baixo aqui, então, aqui é que eu começo a fazer o ponto. Nós vamos fazer 3 pontos baixos fechados juntos. Então, olha, o ponto baixo a gente não laça, eu só vou enfiar e pegar a minha linha, ó. E deixar na agulha, tá? Porque eu não vou terminar esse ponto baixo. Então, esse é o primeiro ponto baixo. No ponto da frente, eu vou lá buscar a minha linha de novo, ó. Deixo na agulha, não termino. E esse é o terceiro ponto baixo. Vou lá buscar. Pronto, olha. Eu fiquei com os 3 laçadinhos do ponto baixo e aquele que já estava na agulha, né? Agora, eu vou fechar tudo isso aqui junto, ó. Eu laço e puxo todos eles, ó. Já fiz o ponto, ó. Ponto Trinity. São 3 pontos baixos fechados juntos. Agora, eu vou dar uma corrente de espaço. Tentem, gente, não apertar essa corrente de espaço, porque a gente vai usar ela quando a gente virar. Então, olha, eu tento fazer ela o mais fofinha assim possível. Olha aqui, ó, ela se forma aqui em cima, ó. Então, a gente vai usar, ó, o ponto baixo, ó, o ponto que a gente fez o Trinity, que são os 3 fechados juntos, e a corrente. Olha como vai se formando aqui em cima. Esse aqui são os pontos do crochê. Então, agora, a gente vai fazer o ponto Trinity até aqui embaixo. Como que a gente faz? No ponto que a gente acabou de fazer ele, ó, neste aqui é que a gente começa, tá? Então, eu vou fazer 3 pontos baixos fechados juntos. 1, deixo na agulha. Na frente, 2, na frente, 3. Laça e fecha todos eles. Olha o Trinity aqui de novo. Aí, eu não aperto muito essa corrente, ó, uma corrente de espaço. Olha que fácil, gente. É o que vocês vão fazer por toda a peça. Então, aqui o comecinho, né, a gente ainda está se ajeitando, mas depois vocês vão ver que ele vai ficar muito mais fácil de fazer. Trinity, vamos fazer o ponto Trinity de novo. Começamos aonde a gente já fez aqui, ó. Sempre a gente começa atrás, né? Então, aqui, ó. 1, 2, 3. Fecha.
não aperta, corrente de espaço. Aonde a gente acabou de fazer, 1, 2, 3. Fecha tudo, não aperta, corrente de espaço. Tá, gente? Então, eu vou fazer aqui a minha amostrinha pequenininha, vou fazer até aqui a ponta. Então, nós começamos com um ponto baixo e fizemos o trinity. No final, a gente vai fazer o trinity e terminar com o ponto baixo. Se vocês vão ver quando chegar lá, tá? Então, olha, eu vou fazendo os meus aqui. Sempre olhem, né, as laçadinhas aqui do ponto. Olha, meu ponto aqui desfiou um pouquinho, mas não tem problema. Aqui é o segundo e aqui é o terceiro, ó. Sempre é onde a gente acabou de fazer. Então, ele é muito simples, ele é gostoso de ser feito. Aqui estou quase no fim. Ó, gente, o meu aqui ficou uma argolinha fora, ó. Vou fazer de novo aqui, tá? Ó, ficou uma argolinha fora. Então, quando acontece isso, vocês desmanchem, tá? Pra ficar bem bonitinho aí o trabalho de vocês. Olha aqui o final, gente. O final tem dois pontos só, porque tá certinho, ó. O meu terceiro começa aqui, ó. Na verdade, o primeiro, segundo e terceiro, né, ó. Então, sempre vai terminar com dois pontos, ó. Então, eu vou fazer o trinity. 1, 2 e 3. Fiz o trinity. Quando eu fiz esse último trinity, olha, acabou os pontos. Eu fiz o último trinity. No mesmo local, eu vou fazer o ponto baixo, sem corrente de espaço, porque foi o que a gente fez aqui. A gente fez o ponto baixo e já fizemos o trinity. Então, aqui a gente faz ao contrário, ó, de trás para frente. A gente faz o trinity e já faz o ponto baixo, no mesmo local aqui, ó, tá? Então, sempre a gente vai terminar com ponto baixo, sempre vai começar com ponto baixo. E olha aqui os pontos aqui em cima, ó. Aqui é que a gente vai começar a trabalhar. Tá, gente? Então, olha a segunda carreira como é fácil também. Sempre quando vocês terminam, façam uma corrente, ó, pra subir, tá? Olha aqui, gente. Olhem o crochê para vocês entenderem bem, ó. Olha aqui como faz a corrente, ó. E esse aqui é o último ponto, ó, o ponto baixo que a gente fez. Então, quando a gente virar, ó, esse aqui vai ser o primeiro ponto, ó. Ó o espacinho aqui. Então, se vocês olharem, este aqui é o primeiro ponto, ó, e aí tem a corrente ali. Então, a gente tem que colocar a nossa agulha aqui no primeiro ponto. Então, vejam bem. Fizemos a corrente para subir. Viramos a peça. Aí, no primeiro ponto, olha, no primeiro espacinho, a gente vai fazer o ponto baixo, porque é sempre a mesma coisa, ó. Ponto baixo, tá? Agora, a gente vai fazer o trinity, a gente vai usar aqui em cima, ó. Se vocês não conseguirem ver direitinho, a gente vai virar para ver o ponto. Então, é muito fácil, olha. Fizemos o ponto baixo, vamos começar o trinity. A gente sempre começa no ponto que a gente terminou, assim, acabou de fazer, né? Então, olha, aonde estava o ponto baixo, eu vou pegar o primeiro, ó. Primeiro ponto baixo que eu vou fechar junto. Agora, no segundo ponto, olha, eu tô pegando sempre as duas laçadinhas. Puxo o segundo. E esse aqui é a corrente que a gente fez, ó. Olha aqui, por isso que é bom a gente fazer mais larguinho, pra gente poder enfiar a agulha facilmente, ó. Esse aqui é o meu terceiro ponto baixo, olha aqui. Agora, eu vou fechar todos juntos e fazer a corrente de espaço. Tá, gente? Então, é só isso, ó. Vou fazer o trinity de novo, ó. Pego aonde eu acabei de fazer o ponto, é o primeiro. Aí, eu vou pegar no segundo. E vou pegar aqui no terceiro, ó, que é a corrente. Fez os 3 pontos baixos, ó, sem terminar, agora eu termino todos eles. Aí, eu sempre puxo um pouquinho para quando eu fizer a corrente de espaço, ela ficar mais assim, mais folgadinha.
Então, vocês vão fazendo até chegar aqui na ponta, e aí eu vou mostrar um pouquinho mais adiantado para dar algum macete aí para vocês, tá? Para vocês não se perderem. Então, olha, acabei de fazer a corrente de espaço, já começo no mesmo ponto, ó. Começar os meus 3 pontos baixos fechados juntos. 1, 2, 3. Corrente de espaço. Aonde eu acabei de fazer. Sempre olhem para pegar as 2 laçadinhas do ponto. Então, no comecinho, vocês podem virar o trabalho para vocês verem. Aqui eu estou chegando quase ali no meu marcador de novo. Então, eu vou fazer o trinity. 2. Aqui é o meu terceiro. Ó, quando a gente aperta um pouquinho a corrente, fica difícil, um pouquinho difícil pra gente pôr a agulha, mas a gente tem que colocar, ó, nas 2 laçadinhas. Fecho, ó, e faço a minha agulha mais fofinha que eu puder. Olha, sobrou 2 pontos. Olha aqui, se vocês virarem, ó, tem 1 e 2 pontos. O segundo é o marcador. Então, a gente vai fazer o trinch, ó. Eu vou tirar aqui o marcador, porque eu já sei aonde é, ó. Olha aqui o meu último ponto, ó. É as 2 laçadinhas e depois já é o nó, tá? Então, vocês podem pôr o marcador até vocês acostumarem. Depois, vocês não vão precisar mais do marcador. Eu vou fazer o último trinity, ó, gente. Onde eu comecei, né? Onde eu terminei ali o ponto. Aí, no ponto à frente que está vago. E no último ponto, ó. Pego as 2 correntes do ponto. As 2 laçadinhas. Faço o meu trinity. Fez o último trinity, não faz corrente de espaço, faz o ponto baixo no mesmo local, ó. E pronto, olha aí, fizemos outra carreirinha. Então, ele fica igual dos 2 lados, vocês podem usar para trabalhos assim que vocês não têm direito nem avesso. Eu vou mostrar para vocês como fica um pouquinho mais adiantado. Então, aqui, o que vocês têm que fazer? Sobe uma corrente, para poder virar assim, ó, para dar um espacinho. E aí, a gente já começa a nossa repetição. Esse é um pouquinho mais adiantado para vocês verem como ele fica bonito. Ele parece uma estrela, né? Parece o ponto estrela, mas o ponto estrela é outro ponto de crochê. Esse aqui é mais facinho, esse trinity. Então, eu vou fazer aqui um pouquinho mais adiantado para vocês verem. Olha, gente, a gente sempre sobe a corrente para dar uma altura. Viramos aqui a peça. Faz o primeiro ponto baixo no primeiro ponto. Pronto. Agora, a gente vai fazer o trinity. Então, eu começo onde eu terminei aqui, onde eu fiz o ponto baixo. Ó, 1, 2 e 3. Ó, eu tô pegando sempre as 2 laçadinhas. Então, o que eu posso... Ó, vou fechar e fazer a corrente. O que eu posso falar para vocês, assim, para vocês olharem, para vocês não se perderem, eu faço assim aqui no meu também, ó. Deixa eu ver se eu consigo passar para vocês. Eu vou fazer o trinity, eu preciso fazer 3. Então, olha, 1. Aí, eu olho aqui, ó. 2. O terceiro é a corrente. Eu não sei, veja se vocês, quando vocês estiverem fazendo de vocês, vocês vão olhar. Olha como tem 3 aqui, ó. Parece que tem 3... na diagonal, assim, ó, 3 argolinhas, assim, ó. Então, essa é a nossa corrente aqui em cima, ó. É que faz esse formato. Então, não sei direito se vocês conseguem identificar, só para vocês saberem que vocês estão fazendo certo, ó, gente. Eu vou desmanchar aqui para tentar mostrar para vocês, ó. Nós vamos pegar os 3 pontos, né? Ó, aonde estava, aí este ponto da frente... E esse aqui que é a corrente, ó. Olha aqui como tem uns pontos assim, ó. Assim, ó. Então, eu sempre sei que eu tô pegando certo quando o terceiro ponto, eu pego esse aqui, ó. Neste formatinho aqui, ó. Que tem essas aqui, tá? Então, eu vou fazer aqui na prática para vocês verem. Isso é só uma dica, assim, da gente, quando a gente crocheta muito, a gente vai pegando essas dicas, né? Mas vocês vão acostumando, né, a fazer o ponto e ele tem que terminar certinho aqui, né? Quando vocês terminarem, a gente termina com o trinity. Quando terminou o ponto, a gente terminou o trinity. Aí, a gente faz mais um ponto baixo. Então, olha, eu vou fazer aqui, ó, o trinity.
Um, dois, olha aqui, ó. Esse aqui é o meu terceiro. Aí eu fecho, faço uma corrente um pouquinho mais larga. Agora eu vou fazer de novo. Ó, neste aqui, que é onde eu estou. Olha aqui o próximo, olha, é só corrente, tá vendo, ó? Dois. Olha o meu último ponto, como ele tá tombadinho. Parece que ele tá tombadinho, ó. É o meu último ponto, ó. Tá? Então, se vocês acharem que ajuda vocês, né, essa dica, no crochê é sempre assim, né? Quando a gente está fazendo repetição, a gente vai olhando o que pode facilitar a gente, né? Porque às vezes a gente está fazendo um trabalho bem grande, né? Então, para não desmanchar, ó, a gente vai pegando assim umas dicas, a gente mesmo, né? Por a gente mesmo. Então, esse ponto aqui, toda vez que eu faço, às vezes eu faço ele muito largo, então eu costumo ver assim, ó, meu último ponto ele tá assim tombadinho, então eu peguei certo, ó. Aqui eu estou chegando lá no fim de novo. Esses Trinity que a gente fecha, né? Os três que a gente fecha, é o que a gente vê ali, aqueles tombadinhos, né? Que eu falei para vocês. Quando a gente vira, ó, eles ficam os tombadinhos, porque eu vou fazer a minha corrente aqui, ó. Tá? Então, olha aqui, ó. Quando a gente vira, olha aqui, gente. O Trinity que a gente fechou, né? E a corrente fica aqui em cima. Então, o crochê é só observação, né? Para vocês não se perderem. Então, aqui é a mesma coisa, ó, estou chegando no final para fazer os três, né? Os 3 pontos baixos fechados junto. Aqui é a minha última laçadinha. Vou fazer o último Trinity da carreira, onde eu estava, à frente e lá o último, ó. Sempre nas duas laçadinhas e depois já é o nó. Esse é o meu último Trinity, quer dizer que acabou os pontos, e no mesmo local eu faço um ponto baixo. Esse foi o ponto Trinity. Eu espero que vocês tenham gostado aí de fazer, que a videoaula tenha sido útil para vocês se inspirarem, né, e fazer mais peças de crochê. É um ponto bem fácil, carreira única, vocês fazem muito rapidamente, usem a dica de usarem agulhas diferentes para a peça de vocês, olha, ficar assim retinha, né, não ficar assim apertadinho aqui no final. Muito obrigada aí a todos vocês que ficaram comigo até agora. Se vocês puderem, deixem o like, se inscrevam no canal, comentem e compartilhem. Tudo isso ajuda no crescimento e divulgação aqui da videoaula. Tchau, gente. Até o próximo vídeo.